a parábola das bodas, Mateus 22, do 1 ao 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... Pode ler. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo. Amém. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Isso. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Não, o 4. É que ele é mais extenso, esse versículo. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já morto, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Repete comigo. Vinde às bodas. Amém. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Eles, porém, não fazendo
caso foram um para o seus campos, outros para os seus negócios. Então, porém, Não, o 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outros para o seu negócio. negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E os outros, Apoderando-se dos servos, os ultrajaram. ultrajaram e mataram. E os outros, apoderando dos servos, e Ultrajaram. e Mataram. mataram. E mataram. Ponto. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. 7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e Incendiou a sua cidade. Amém. E o rei, tendo notícia disso, Encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e enviou a sua cidade. Note que está no singular, é uma cidade, né? Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então disse os servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados Não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que Encontrardes. Vamos lá. Encontrardes. Amém? Vamos lá, Sr. José. Indo, pois, as saídas dos caminhos, e
e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. 10, verso 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, todos tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E os servos, saindo Pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bons. E a festa Nupcial foi cheia. de convidados. Amém. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava Trajado com veste de núpcias. Vamos lá, núpcias. 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 Aí, já quase saiu certinho. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse, amigo, como entraste aqui, não tendo veste Nupcial. E ele Emudeceu. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas Exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então
Disse então o rei ao servo: Amarrai-o de pés pés e mãos, levai-o e lançai-o lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger. de dentes. Amém. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Eu esqueci o óbvio. Eu percebi. É. Já teve mais dificuldade. Por mais que ele não está atualizado, alguma coisa ele ajuda. O que ecoou para trazer essa parábola foi essa questão da veste na festa. Foi o que ficou ecoando para trazer essa palavra. Essa questão da veste na festa. Mas nós vamos chegar lá. Vamos lá, passo a passo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Bom, eu vou até escrever isso aqui no lousa, porque precisa ficar bem claro que, novamente, uma parábola do reino dos céus é semelhante. Novamente, uma parábola, não é? Então, o reino, note que coloca dos céus, não coloca no singular, é semelhante a um rei, a um certo rei. Eu vou resumir aqui, a um rei, né? Deixa eu resumir, não. A um certo rei que celebrou as bodas, o banquete, né, de casamento de seu filho. Filho tá minúsculo, por quê? Porque ele está trazendo um acontecimento do cotidiano, um acontecimento, você vê que filho é minúsculo, por quê? Ele está trazendo uma imagem do acontecimento cotidiano, e em cima dessa imagem, dessa memória do acontecimento do cotidiano, vai haver um ensino, certo? Então, o reino dos céus, ele não fala reino do céu, não é? Ele sempre coloca isso em plural, porque aí nós vamos tirar o entendimento que Deus é Senhor dos céus, independente que céu, independente de onde você estiver, Ele vai ser Senhor, não é? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então o que acontece? Vai dizer que o rei celebrou.
Então, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou. Não que ele iria celebrar, não que ele vá celebrar. A um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, quer dizer que aconteceu. Certo? Aconteceu. E esse banquete, essa boda, essa festa é do seu filho. No verso 2 e 3, eu vejo a primeira chamada para as bodas, para o banquete de casamento do filho do rei. Os seus servos chamam os convidados, quer dizer que os convidados já sabiam do banquete. Já estavam sabendo que haveria o banquete. Não foi um convite surpresa, o convite já tinha sido feito. É assim, você está convidado para as bodas do casamento do meu filho. E vai convidando. Você está convidado. Vai ser dia tal. Então ele envia os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Então, quer dizer, venham para as bodas, venham para o banquete. Se fosse algo que iria acontecer, eles não precisariam vir, porque isso iria acontecer. Então, quer dizer, eu vou lá te chamar para vir para a festa que vai já acontecer. Eu entendo assim. Porque não teria por que o texto colocar, e eles não quiseram vir, se não fosse acontecer, se não era a hora de acontecer. Não é? E esses que já estavam convidados não quiseram vir. Então, no verso 4, vai dizer que depois enviou outros servos. Não diz que são os mesmos servos. Diz que são outros servos. Dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Então, aqui nós já temos um momento mais próximo ainda do acontecimento da festa, do banquete. Eu não sei em detalhes como que acontecia isso, mas dá a impressão que venham. E nisso está acontecendo todos os preparativos que tem que acontecer. Não quiseram vir. Porque se os servos saíram a chamar, não poderiam, eu acredito que eles saíram a chamar no momento que está pegando o boi, que está pegando o animal cevado, aquele animal engordado, separado, já está acontecendo, fazendo isso, fazendo aquilo, buscando o vinho. Então, quer dizer, a festa já está sendo organizada para acontecer. Então, saiam já a convidar os que já estão convidados a vir para o banquete. Então, agora ele envia, e eles não quiseram vir nesse momento das bodas. Agora vai existir um outro momento e outros servos que agora já está tudo pronto. Quer dizer, a mesa já está colocada, o boi já foi abatido, o animal cevado que foi separado para engordar também já foi abatido, já está tudo à mesa. Já não tem que mais chegar e esperar mais nada. Você já pode chegar e vai estar a festa já posta. Porque eu não vou assar um boi se não tiver convidado, concorda? Então ele está morto, está preparado, mas enquanto os convidados não chegarem, eu não posso começar. Porque tanto é que em festas existe aquelas entradas, certo? Porque você chega, aí tem aqueles pratos de entrada, algumas bebidas. Já existe algo para você degustar.
Porque você já está na festa, já está celebrando. Mas existem algumas coisas agora que vão ficar prontas, porque já começou a chegar os convidados. Então, verso 4, eu vejo uma segunda chamada para vir às bodas, para vir ao banquete do casamento do filho do rei. Outros servos, o jantar está preparado, o boi e o cevado, que poderiam ser um boi ou outro animal separado, para esse momento, tudo pronto. Vinde ao banquete, chama o rei. Não esquecendo que nós estamos aqui no contexto. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Quer dizer, Jesus já diz que as bodas, esse banquete foi celebrado. E começa a contar que, quando o rei começou o banquete, os que estavam convidados na primeira chamada não quiseram vir. Mas o rei não parou de insistir e houve a segunda chamada, com outros servos. Agora, eles, porém, não fazendo caso. Na segunda chamada, os convidados não fizeram caso. Foram um para o seu campo, outro para seu negócio. Só que não para por aí. E outros dos convidados, apoderando-se dos servos que foram convidar, concitar, venham para o banquete do filho do rei, eles ultrajaram esses homens, esses servos que convidavam e mataram a segunda leva de servos. Parte dos convidados despreza o segundo chamado para a festa, o banquete, e parte dos convidados não dão satisfeito por desprezar a festa, desprezar o convite, ainda matam os servos enviados para convidar. Mas a festa vai acontecer. Jesus falou que é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Mas está difícil acontecer o banquete com convidados. E você não vai fazer banquete sem convidado. Não tem cabimento. Então, versos 5 e 6, segunda chamada. Alguns chamados não fazem caso e vão para o seu campo, para o seu negócio. Não dão importância ao convite à chamada para o banquete. Chamada para as bodas do filho do rei. E outros chamados insultam, afrontam gravemente essa segunda leva de servos e não só ultrajam, mas também matam os que os convidam, os que são enviados para insistir que venha para o banquete de casamento do filho do rei. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, não manda o exército, manda os seus exércitos. Novamente nos lembra, né, que o Deus, o nosso Deus, Deus Pai de Jesus, é o Senhor também dos exércitos. Então note as palavras. Não é? Enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, destruiu aqueles convidados que pegaram os seus servos e os mataram. Eu entendo que aqueles que desprezaram o convite e foi em busca de seu campo e de seu negócio, não foi morto. Eu entendo que quem foi morto foi aqueles que puseram a mão nos servos e os mataram. Porque diz o texto, destruiu aqueles homicidas, os assassinos. E incendiou a sua cidade, a cidade que eles moram. Não incendeiam as cidades, incendeia a sua cidade. Então até dá uma impressão que esses homens
tinham uma governança sobre a cidade. Porque eles trouxeram maldição sobre a sua cidade. Então eu entendo até que é possível que esses homens que mataram os servos, que assassinaram os servos, eram homens importantes, eram homens de governo, porque eles trouxeram maldição sobre a cidade deles quando eles mataram os servos do rei. Sim? Encolerizou-se, sentiu ira, enviou seus exércitos e destrói os homicidas, destrói aqueles que matam os seus servos enviados pela segunda vez. E não só mata os homicidas, mas também incendeia a sua cidade. Esses homicidas trazem a ira de Deus sobre a sua cidade. Mas aos que ignoram o convite, nada foi feito. Ignorados foram. Eu acredito que não teria por que matá-los, porque eles não atraíram essa justiça sobre si. Eles só ignoraram. Então a justiça que atrai sobre si é ser ignorado também. Jesus falou: se você tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha de você diante do Pai. Se me negar diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Então note que a justiça que você invoca é essa que vem sobre você. Se é justiça de misericórdia virá sobre você. É justiça de morte virá sobre você. Eu vejo assim. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão prontas, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então está tudo preparado, manda seu exército, executa a sentença, acredito que seu exército volte, então fala: as bodas estão preparadas, elas precisam acontecer, que celebrou as bodas de seu filho. Ela precisa acontecer. Já determinou o banquete. Já determinou. A questão do rei, a preocupação dele não é se os que convidado que vai estar. Vamos ver já. Mas que tenham pessoas para celebrar junto. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. As bodas estão preparadas, convidados não dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que encontrarem. Note que convidem e não tragam à força. Entende? Você não é obrigado a vir. Você está sendo convidado. Você quer vir? As bodas estão preparadas e você pode entrar. Você não é obrigado a vir. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E os servos ajuntaram todos quantos encontraram, maus e bons, não fazendo acepção. A questão era as bodas ser cheia de convidados. De não imposta. Ela não foi imposta. Mas não fez acepção de quem estaria nela. O que importava é que a festa ficasse cheia de convidados para consumir tudo que foi separado e preparado. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Note que é uma pergunta. Amigo, olha como é que ele trata até com educação. Amigo, como
entraste aqui, não tendo veste nupcial? Não estou entendendo isso. E ele emudeceu. E ele calou-se. O rei entra para ver os convidados. Manda chamar bons e maus sem acepção. Agora os convidados estão lá. Está acontecendo o banquete. E agora o rei vai ver os convidados. Note que o rei mandou chamar tudo. E veio bons e maus. Mas mesmo assim o rei comparece na festa. Sim? Sem acepção de novo aqui. Não há acepção novamente. Só que ele faz uma pergunta para uma pessoa que está no meio. Como entraste aqui sem veste nupcial? Vê ali um homem que não está vestido de vestes nupciais. Veste requerir para estar... Na verdade, veste requerida para estar naquele tipo de festa. Para estar nas bodas, no banquete de casamento do seu filho, era exigida uma veste. Foi chamado e vieram bons e maus. Não há acepção. Mas existe uma veste requerida para estar na festa. Bom, se o homem não pudesse comprar aquela veste, seria injusto. O que vai acontecer com ele? Logo, concluo que a veste foi providenciada para que pudesse estar vestido conforme exigido. Será que o homem perdeu a veste providenciada? Poderia ter trocado a sua veste por um prato de lentilha? Eu trouxe esse trocado a veste por um prato de lentilha porque note que os convidados, que parecem ser homens importantes, desprezou o banquete. Então o rei falou, não me importo com isso, não me importo com isso. Vá às esquinas, vá às ruas e convide quem vocês encontrarem. Encha a festa. O que me importa é que aconteça a festa. Aí ele entra para ver os convidados, se dá de cara com um homem que não tem a veste. Quer dizer, ele já mandou chamar, independente da questão financeira. Então, logo eu concluo que ele resolveu essa questão. Ele providenciou a veste. Então, por que você não entrou vestido com ela? Porque esse pessoal aqui foi chamado na rua, nas esquinas. É como se nós saíssemos chamando agora. Passa ali no bar, chama, vem bêbado, vem são. Passa ali na frente, ali onde tem mendigo, vem mendigo. Vem crente, vem não crente. Vem pessoa importante, não pessoa que não é importante. Então, essa pessoa, na hora que chega para entrar na festa, eu forneço o que é a roupa para estar na festa. Por quê? Se eu não fornecer da forma que eu convidei, eu não posso cobrar. Sim? E Jesus está usando uma imagem para falar que o reino dos céus é semelhante. Então não poderia ser um rei injusto de chamar a todos quanto encontrassem e exigir que esse preparasse a sua veste. Não, eu preparo a veste e te entrego. Só que a minha exigência é que você chegue na festa com ela. Entende? Eu não posso te cobrar, porque eu chamei aleatório. Então tem pessoas que têm condições de providenciar a sua veste no plano material aqui, não é? No plano material. Algumas pessoas até teriam, mas já estava tudo pronto e o rei estava com pressa. Então quer dizer que as vestes também estavam prontas.
Era só vestir e permanecer na festa. Era só vestir ela, manter ela no seu corpo. Sim? Por isso que eu pus aqui. Será que ele trocou suas vestes por algo? Por algum prato de lentilha? Trazendo a lembrança de Esaú? Porque não teria porque ele ter trocado as vestes, ter desprezado as vestes. Porque com certeza, aqui o texto diz que ali viu um homem, não viu mais que um. Então quer dizer que este homem está junto com os outros que estão com a veste. E por que ele está vendo as pessoas vestido e não coloca a dele? Aonde está a dele? Desprezou? Perdeu? Onde está a veste dele? Não é? E o homem fica mudo, sem palavras, não tem o que dizer. Não tem o que questionar, ele não tem o que se justificar. Não tem. Ele não tem justificativa, ele não tem desculpa, ele não tem. Ele ficou calado. Tá... Quem cala, consente. Alguma coisa ele... Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então quer dizer... Quando eu li aqui amarrai-o de pés e mãos e levai-o, eu lembrei da parábola do trigo e do joio. Lembra que os anjos viriam e o joio seria atado, mas o trigo seria recolhido ao celeiro. Como é que é a mesma palavra que ele usa? Até que no dia ainda eu falei, venham, não é? Ajuntai-o no celeiro, não é? Ajuntai-o no celeiro, venham, e leve e conduz para o celeiro. Mas o joio é atai-o, amarrai-o. Então, quando eu li aqui, amarrai-o de pés e mãos, imobiliza ele, totalmente. Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Aí Jesus já vai mais direto agora, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, aquele lugar será lugar de tormento. Ele será lançado para um lugar de tormento. E aí eu volto a insistir, seria injusto fazer toda essa condenação por conta dele estar na festa, estar no banquete, sem uma roupa que ele precisasse providenciar. Seria injusto. Verso 13. Então o rei dá ordens aos servos que amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. No verso 10, os servos enviados às esquinas e caminhos trouxeram homens bons e maus, não fazendo acepção. Lá no verso 10. Os servos ajuntaram todos quantos encontraram. Então temos uma sequência. O rei entra para ver os convidados, em seguida vê um sem as vestes providenciada. O homem sem as vestes não tem desculpas e nem justificativa, fica mudo. Então segue condenação por ter comparecido na festa. Então concluo que muitos foram chamados para o banquete de casamento do filho do rei, mas para entrar e continuar o banquete precisava estar vestido as vestes para a ocasião, as vestes nupciais que lhe foi providenciada. Por isso os escolhidos não têm a ver com a situação do momento que foi chamado, e sim como se apresenta no momento da festa que vai decidir quem será escolhido. Porque o escolhido, ele vai estar com as vestes.
Então, no verso 14 vai dizer, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós estamos numa sequência. O rei entra na festa, acha um homem sem as vestes que era para estar vestido, para estar naquela festa. Naquele momento, era exigido a veste para que se estivesse na festa. Então, eu entendo que não seria justo exigir a veste se não tivesse sido providenciada. Segue condenação por não estar vestido com algo que foi providenciado para ele. E depois finaliza, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos obedeceram o requisito para estar. Muitos foram chamados, mas poucos guardaram as vestes requeridas para estar naquele momento. Lembra que eu já falei aqui várias vezes sobre a parábola das virgens? Que a questão era, no momento que o noivo chegasse para entrar no cortejo, precisaria estar com o provedor, com a provisão, para aquele que ia completar o óleo na sua lâmpada, até entrar para dentro do banquete e a porta ser fechada atrás? Mas aquelas que não estavam naquele momento, porque foram correr tarde, elas estavam ausentes e depois que a festa começou, não se entra mais. Entende? Então, esses poucos escolhidos, porque agora, não é? Por que essa questão, não é, das vestes? Lá na parábola do servo vigilante, nós falamos das vestes, mas não era a veste em si, e sim a situação que a veste deveria estar. Porque lá não era banquete. Lá era para as vestes estar em posição, estar colocada em uma situação, estar amarrada, cingida, para que ela não atrapalhasse os movimentos. Por quê? Na posição de servo. Na posição de servo. Estar servindo. Mas aqui nós estamos falando de um momento de banquete. Então, não vai estar cingido os vossos lombos, mas precisa estar com as vestes que foi fornecida. Então, pode deixar, irmão José, o senhor não vai usar. Então, por isso que estava ecoando essa questão das vestes. Por quê? Ali, da forma como foi chamado, não dá para mim falar que a pessoa tinha que ter capacidade de produzir as suas vestes. Aí, o que eu vejo? Vestes, as vestes que Jesus providencia para nós. Você não tem capacidade das vestes necessárias para você chegar nas bodas de Jesus, que o Pai preparou para ele. Mas você não tem condição de adquirir as vestes de justiça. Por isso, a justificação, a justiça de Cristo é imputada em você. Agora, é papel teu conservar ela no seu corpo. Porque se você chegar nas bodas sem ela, condenação. Não tem jeito. Eu ia falar essa palavra aí, que
Entendeu? Por mais que interprete para Israel ou alguma coisa assim, ela, no final das contas, ela acaba falando: você não tem capacidade de providenciar as vestes para estar no banquete, mas você tem a obrigação de manter ela no seu corpo e estar vestido com elas no momento. Você não tem condição de adquiri-las, mas eu te dou a condição para você mantê-las, para você manter ela com você, para você vestir ela no momento, para você estar vestido com ela no momento certo. Porque se você não estiver com ela, vestido com ela no momento certo, pranto e ranger de dentes, não tem conversa. E não vai ter como chamar de injusto, porque foi providenciado. Você vê que ele emudece, ele fica mudo, porque ele não consegue se justificar. Ele não consegue justificar. Não consegue. Mas agora aqui nós vamos ver alguns comentários desse livro aí que eu tenho. Essa história tem algumas semelhanças com a parábola da grande ceia, que só é encontrada em Lucas 14, 16 a 24. Eu vou ler. Essa parábola de Lucas 14, 16 a 24, é intitulada a grande ceia. E essa em Mateus 22, do 1 ao 14, é intitulada a parábola das bodas. E o que diz lá nessa parábola da grande ceia em Lucas? Ela é parecida, mas ela não é igual. É semelhante, mas não é igual. Porém, ele lhe disse, um certo homem, já a nossa parábola em Mateus é um rei. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos começaram a excusar-se, a declinar, a não querer. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas como excusado. Me veja como ausente, não irei. Quer dizer, você compra um campo sem ver, depois que você comprou que você vai ver? Desculpa esfarrapado, né? Mas é uma parábola parecida, mas não é igual. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. Compra um negócio sem ver, sem experimentar. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao Senhor, seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Note que é semelhante, mas não é igual. Principalmente pela questão aqui do forçar, não é? As desculpas também para não ir, não acontece o assassinato, sabe? Então, é semelhante, mas não é igual. Essas parábolas estão ligadas principalmente pela recusa dos convidados a comparecer e pelas ordens dadas aos servos para ir até as estradas e trazerem quaisquer pessoas que pudessem encontrar. As diferenças até agora ultrapassam as semelhanças. Deste modo, podem ser consideradas histórias independentes. Quer dizer, uma não afirma a outra. Elas entram em contradição nos acontecimentos. Em Mateus, que é o que nós lemos aqui,
há um rei que está preparando a festa de casamento, as bodas do seu filho. Em Lucas, é um homem que dá uma grande ceia. É até importante essa análise aqui, por quê? Porque quando você vai na Bíblia e vai em Lucas 14, dá referência de Mateus 22, em letrinhas bem pequenas embaixo. E em Mateus 22 dá referência de Lucas em letrinhas bem pequenas embaixo. Então é importante essa avaliação, essa comparação, porque algumas pessoas entendem que é a mesma e elas se contradizem. Elas são semelhantes em alguns pontos, mas elas não se afirmam uma à outra. Aqui está dito que os convidados não quiseram vir, no verso 3. Em Lucas, eles apresentam desculpas variadas. Aqui lemos que outros servos foram enviados e que insistiram com os convidados para virem àquela esmerada festa de casamento, onde os bois e os cevados estavam prontos. Note que em Lucas há um convite só, não há uma segunda leva de convite, de servos convidando. Sim? Não é? Mas os convidados não fizeram caso. Eles foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, que é aqui em Mateus. Isso tem alguma semelhança com as duas primeiras desculpas em Lucas, que eu comprei uma junta de boi, vou experimentar, não é? Então, mas a morte dos servos pelos convidados e a destruição pelo rei da sua cidade são ideias estranhas à parábola de Lucas. Na parábola de Lucas, aquele homem não é rei, então ele não tem poder para destruir a cidade de ninguém. E lote que ele não faz isso. Certo? Então, as duas parábolas se encontram em algumas informações, mas são caminhos diferentes, entendimentos diferentes. A palavra grega para estradas, nos versículos 9 e 10, é muito diferente. Vou trazer esse contexto teórico aqui, mas por quê? Porque nós estamos gravando, algumas pessoas mais teóricas vão absorver isso, não é? Mas o foco aqui é nós entendermos o que está escrito no texto. Para que, quando houver uma interpretação, nós possamos realmente ver aquela interpretação se está correta ou não. Porque você entendeu o texto, você entendeu as palavras que foram escritas no texto. Amém? No 10, nós estamos falando aqui de a palavra grega para estradas. Nos versículos 9 e 10 é muito diferente. No 10, ela é simplesmente rodos, caminho ou estrada. No verso 9, ela é de Éxodos, tom, rodom. A palavra de Éxodos no Novo Testamento só é encontrada aqui. Não é? Tem esses dois homens, Arnold e Gingrich, acreditam que essa frase provavelmente significa o lugar onde uma rua atravessa os limites da cidade e se dirige ao campo aberto. O significado da parábola é bastante óbvio. Os judeus foram os primeiros convidados a gozar das boas coisas do reino. Quando rejeitaram essa oportunidade, os gentios foram introduzidos. Quando o rei examinou os seus convidados, ele descobriu um homem que não estava trajado com veste nupcial. Essa questão aqui, que os primeiros convidados são os judeus, e rejeitam essa oportunidade, depois os gentios foram introduzidos, eu vejo assim, foram duas levas de servos, sim? Os primeiros servos foram convidar, eu entendo, os que já estavam convidados, que já tinham conhecimento que aconteceria ao banquete da festa do filho do rei. E eles recusam. E na segunda leva também recusa. Então, quer dizer, na primeira leva e na segunda leva foram os mesmos convidados. Tanto é que parte desses convidados se iram contra os servos e os matam. O que aconteceu com os profetas? O que aconteceu com Jesus? Foram mortos. Então eu entendo que, muito respeito aqui ao
a que esses grandes homens escreveram. Mas eu entendo que a primeira leva de convidado e a segunda leva de convidado é a judeu. A tal ponto deles se irarem e matam os profetas de Deus, eles matam Jesus, eles matam aqueles que convidavam eles ao arrependimento, à mudança. Paulo passou muita dificuldade com o judeu. Não tinha quem falasse com eles. Então, quando sai a convidar os que estão nas esquinas, os que estão nas ruas, diz que veio bons e maus. Aí sim eu entendo que somos nós. Porém, nós, para permanecermos no banquete, vamos precisar conservar as vestes que nós recebemos. Entende? Porque o rei vai falar assim, os convidados não eram dignos. Então, o judeu que desprezou o convite, mas não tocou, esses foram desprezados. E recebem a oportunidade em Cristo Jesus. Se eles querem viver pela lei, eles vão ter que se apresentar diante de Deus. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, você se apresentar diante de Deus obedecendo lei. Porque somos inclinados ao pecado. E o judeu hoje não tem mais os sacrifícios que cobriam os pecados. E nem o sacrifício anual. Então eu não entendo como que eles veem ainda a salvação. Porque o contexto do Antigo Testamento, depois que Moisés vem e, com o poder de Deus, conduz o povo para fora da escravidão, introduz o povo na Terra Prometida, o contexto, o que é? Tem um tabernáculo, tem um sumo sacerdote da linhagem de Levi, tem sacerdote, eles dizimam, sacrificam para cobrir os seus pecados. Quer dizer, eu roubei o irmão, ou eu fiz algo para o irmão, eu peço perdão, eu levo um animal diante do sumo sacerdote, apresento sacrifício, e aquele meu pecado é coberto pelo sangue do animal. O animal paga preço por mim. Depois tem um sacrifício anual que cobre o pecado, que é o pecado de Adão. Só que nada disso mais é praticado. Então eu não entendo aonde que eles se apoiam na salvação. Sabe? E eles não reconhecem Jesus, eles não aceitam essa conversa aqui nós. Então, mas nós temos muito judeu que morreu. Teve Jerusalém que pôs fogo. Depois de, acho que 70 anos que Jesus morreu, ou no ano 70, Jerusalém foi queimada. Eles tiveram, de novo, que sair pelo mundo. Então eu entendo que os primeiros servos enviados e os segundos servos enviados convidaram o judeu. Aí o judeu não aceitou as bodas do filho, Deus chamou nós, que somos diferentes, que somos classificados como gentios. Então, mas, Paulo, nós já conversamos aqui esses dias, Paulo falou, você que foi enxertado na oliveira, que é zambujeiro bravo, cuide-se para que você não seja desligado. Porque se desligou os ramos naturais, não desligará tu? E o que a parábola está falando? Se você chegar na festa sem as vestes que foi providenciada para você, pranto e ranger de dentes, filho. Porque não daria para cobrar se não tivesse sido fornecido. Não daria para dar castigo tão grande assim para o homem se as vestes não tivessem sido fornecidas. Concorda? Ao ser questionado, o homem emudeceu. O rei ordenou que ele fosse amarrado e lançado nas trevas exteriores, fazendo um grande contraste com o brilho e a felicidade da festa de casamento. Então sabemos que ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa mesma expressão ocorreu em 8:12. Trata-se de um terrível quadro de tormentos. Não é? Novamente, lemos a declaração. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Essa história ensina duas lições importantes. A mais importante é que nem todos que forem chamados serão salvos. Muitos são chamados, a salvação é de provisão universal, mas poucos escolhidos. Poucos aderem a ela. Não é porque Deus, fazendo aqui o papel de rei na parábola, rejeita os homens, mas porque os homens rejeitam o seu chamado. Vinde para a festa. O chamado aqui, o que é na parábola? Vinde para a festa. Eu providencio as vestes. Mas você tem que manter elas no seu corpo. Não existe lugar aqui para a ideia de um chamado eficiente. Alguém pode rejeitar o chamado de Deus para a salvação e assim se tornar um perdido. Essa ideia de um chamado eficiente aqui, não existe lugar aqui para a ideia de um chamado eficiente, está no entendimento que chama e vem e mantém as vestes. E tudo que é chama, acontece e é salvo. E, entendeu? Esse eficiente aqui. Entende? Alguém pode rejeitar o chamado de Deus para a salvação e assim se tornar um perdido. A outra lição é encontrada no episódio do homem que não tinha veste nupcial. Obviamente, o rei havia fornecido uma veste a cada convidado. Mas um homem se recusou a vestir a sua. Ou perdeu a sua. Alguma coisa, ele não está trajado com a veste requerida. Ele é do tipo daqueles que prefere sua própria justiça à justiça oferecida por Cristo. O que é isso? A pessoa rejeita Cristo, rejeita a justiça de Cristo para ser imputada nela, para que ele seja aceito por Deus na salvação. Então ele vive na justiça dele. Já viu aqueles que falam assim, eu não traio minha mulher, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada errado. Deus vai me obrigar a aceitar eu lá. Esquece que existe uma condição para ser aceitado. A condição é a justiça de Cristo. A veste que vai estar vestido é providenciada e é mantida por conta da justiça de Cristo imputado na pessoa, não por conta das suas próprias justiças. É isso que está aqui, falando aqui. Esses são lançados nas trevas exteriores. Está claro que a qualificação final e determinante para a festa de casamento não era o convite, ou mesmo a sua aceitação, mas a veste nupcial. Para seu pleno entendimento, devemos associar essa parábola a Apocalipse 19, do 7 ao 9, onde o traje era de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Se existe alguma justiça no santo, é porque foi imputada nele. Porque em Isaías deixa bem claro que toda a justiça do homem é trapo de imundícia para Deus. Tá? Então a justiça dos santos está baseada na justiça de Cristo imputada nele. Eu entendo assim, porque a nossa justiça, em Isaías deixa bem claro que é trapo de imundícia para Deus. Agora os santos não são simplesmente convidados, mas fazem parte da própria noiva. Se é legítimo ver na veste nupcial de Mateus uma previsão da sua identificação com o Apocalipse, então poderíamos afirmar que a justiça e a santidade pessoais seriam as condições básicas para que alguém participe das bodas do Cordeiro. Isso representa muito mais do que a imputação automática de justiça a todos aqueles que respondem ao convite. Na verdade, trata-se de uma justiça concedida, que, embora proporcionada pelo sangue de Jesus, deve ser, entretanto, alcançada para cada convidado de forma individual e voluntária. Se o convite e a provisão da veste dependem da iniciativa do rei, a obtenção e o uso dessa veste depende da iniciativa do convidado. Em seu sermão sobre a veste nupcial, John Wesley, Deus usou esse homem grandemente na história da igreja, mas não no nosso país, em outro país. Diz que a veste nupcial significa santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é texto bíblico. Ele apresenta 2 pontos. Primeiro, sem a justiça de Cristo, não podemos ter nenhuma pretensão em relação à glória. Sem a santidade, não seríamos adequados a ela. A ela quem? A glória.
de sermos glorificados lá no final, de estarmos no banquete. Amém? Aqui eu finalizo.